Nesta aula, nós vamos ver como lançar o guarda-corpo de uma plataforma. Na aula 3, lá de escada, nós já vimos esse assunto e foi feito assim de forma bem esmiuçada. Entramos na macro e fizemos todas as configurações de todos os perfis, em todas as abas de configuração. Então, se você não viu a aula 3 de escada, que fala sobre o guarda-corpo, eu recomendo que você veja, porque lá vai ter os princípios bem básicos do lançamento do guarda-corpo. Nosso objetivo aqui hoje, nessa aula, é fazer o lançamento para que seja visto como que essa macro funciona já estando configurada. Então, entramos aqui na macro, então vocês vejam que ela tem o desenho do guarda-corpo. Então aqui nós vamos configurar a coluna, aqui nós vamos configurar o corrimão secundário e aqui por fim o rodapé. Aqui embaixo nós temos 4 tipos de ligações possíveis para ser feitas, no lançamento do guarda-corpo. E então, para que a gente possa estar lançando o guarda-corpo, eu preciso entrar com o botão direito em cada um desses botões. Então, aqui nessas abas, nós vamos configurar o guarda-corpo, com todos os itens que são necessários. Aplicamos e pegamos, então, clicamos aqui para que o programa entenda que nós queremos lançar agora, nesse momento, o montante. E ele vai me perguntar aqui, qual o primeiro ponto. Então, se eu vou lançar, por exemplo, nesta viga, o primeiro ponto vai ser no começo dela e o segundo no final. Então, aí ele já faz o lançamento dos montantes. Entramos então no corrimão principal, também com o botão direito, clico em cima do main 1. E aqui vamos entrando nessas abas e configurando o perfil, o tipo de guarda-corpo, qual que é essa parte externa dele, que a gente chama de orelha do guarda-corpo, como é que ele começa, como é que ele termina e quais são as dimensões do guarda-corpo. Aplicamos as propriedades, clicamos em cima aqui, para que o programa saiba que nós queremos lançar o corrimão. Ele aparece aqui, selecione onde que vai ser colocado esse corrimão. Então, eu preciso selecionar um montante. Na hora que eu seleciono o montante, o programa vai ler que todos esses montantes fazem parte de uma macro e que então ele deve vir do começo ao fim. Por isso a importância, quando nós lançamos os montantes do guarda-corpo, de dar o ponto inicial e final corretos, porque as outras macros elas vão ler essa informação para você poder finalizar o guarda-corpo. Tendo lançado isso, então nós vamos para o corrimão secundário, que é essa barra intermediária que vai aqui. Com o botão direito nós entramos aqui, tem a figura para fazer a configuração e a outra aba onde a gente vai arrumar o perfil. Aplicamos essas propriedades, vamos clicar em cima do botão e aí ele já vai perguntar em qual é a coluna onde vai ser lançado esse corrimão secundário. Nós colocamos aqui e ele já faz também o corrimão secundário. Da mesma forma, entramos com o botão direito no rodapé. Aqui a primeira aba nós vamos configurar o tamanho do rodapé, quanto que ele vai para um lado, quanto ele vai para o outro, assim como deve ser feito também para o corrimão superior e para o corrimão secundário. E a segunda aba onde nós vamos colocar o perfil que vai ser usado. Vamos mudar aqui para 200 milímetros de altura. Aplicamos essa propriedade e então nós temos que clicar em cima desse botão para que o programa saiba que nós queremos então lançar o guarda-corpo aqui nestes montantes. Vejam que para todos os casos
o programa fez a leitura de quais eram os montantes que foram lançados e fez os elementos para aqueles montantes. Vejam que aqui ele está entrando um pouco na nossa viga. Esses itens aqui, eles funcionam da mesma forma que as macros de ligação. Então, se nós viermos aqui no CO, que é o modo de componente, a gente consegue entrar de volta, abre a janela de configuração e a gente consegue modificar de todos eles. Montante, do rodapé. Então, se o rodapé está batendo, nós podemos entrar no rodapé aqui e acertar essa medida. Vamos diminuir um pouco aqui, então, para 800. E ele já subiu um tanto, 780. Ó, a gente vai configurando dessa forma, né? Vejam aqui que o nosso montante está batendo na viga, então eu também consigo ir lá e configurar. Entro na macro novamente, sempre com esse modo de CO ativado, e nós conseguimos então aqui arrumar essa distância, né? E vocês vejam que todo o restante que foi lançado com ele moveu junto. Não ficou nada fora porque estão todos em forma de macro. Para a gente poder finalizar esse guarda-corpo, ainda está faltando fazer a ligação entre a viga e os montantes. Vamos tirar aqui, vamos colocar como peça. Vamos abrir a nossa macro novamente e vamos dar uma olhada nessas ligações. Então aqui eu abro a primeira ligação, aqui vem as configurações de furo borda, posição do parafuso, qual é o gabarito do parafuso, então o gabarito vem aqui, a distância entre eles vem aqui. Na segunda aba a gente vai configurar a chapa que vai ser usada para fazer essa ligação, a chapa dobrada. E aqui a gente configura o pé do nosso montante. Aplicamos e vamos lançar. A gente tem que clicar em cima aqui, da mesma forma que os outros. Ele vai perguntar aqui para selecionar a viga. Então vamos colocar aqui e selecione um poste ou montante. Aí ele deu uma mensagem aqui dizendo que a bitola é inválida. Por que ele deu essa mensagem? Vamos dar uma olhada aqui, vamos voltar aqui na nossa ligação. Vejam que essa ligação ela é para a cantoneira. Então ela foi feita especialmente quando o poste ou o montante foi feito com cantoneira. Da mesma forma que a ligação número 2 também para a cantoneira. Então ela não vai funcionar aqui no caso porque nós temos um tubo redondo. Então, nós vamos aqui na ligação 3, que é para tubo, ou na ligação 4, que também é para tubo. Então, nesses casos, para esse que nós lançamos aqui, nós precisamos usar a ligação número 3, que é a configuração que nós temos nesse guarda-corpo. Então, vamos entrar nela novamente. Aqui é a configuração de que lado que vai essa chapa, né? Aqui a gente vai configurar o parafuso, o furo borda, e aqui nessa outra aba nós vamos colocar a chapa, prefixo, o parafuso que nós vamos usar. Vamos arrumar essa tolerância aqui e aplicamos. Então, ele já está aqui acionado, então ele vai me pedir novamente, selecione a viga e selecione o poste. Agora sim, o programa fez a ligação da forma como nós precisávamos. Podemos aplicar em todas as peças desse guarda-corpo, dessa forma. E com esse procedimento, vamos dar a volta aqui na nossa plataforma e vamos ver no projeto básico, onde é que o projeto básico está pedindo o lançamento de guarda-corpo. Então, se nós tivermos uma abertura no meio, por exemplo, aqui, né? Se o nosso guarda-corpo ele vai só
de um ponto até o outro e tem uma abertura, então nós vamos cuidar, vamos mexer com isso na hora de lançar o montante, né? E dessa forma a gente faz então o guarda-corpo. Então vamos supor que nós queremos ir, não vamos até o final, nós temos que ter um ponto. Por exemplo, o ponto final dessa viga seria o nosso ponto final do guarda-corpo. Se nós não tivermos uma viga que marque, precisa ser uma nervura ou qualquer elemento que o programa consiga ler, para na hora que nós formos dar os pontos, a gente consiga selecionar aquele ponto final do guarda-corpo. Então, vamos pegar aqui coluna, ponto inicial e ponto final. Então, ele faz assim, dessa forma. Então, vejam que não foi na viga inteira, justamente porque a gente determinou que ele vai terminar por aqui. Ele está entrando, vamos colocar em modo de componente para poder selecionar. Ele está entrando aqui, praticamente o tubo inteiro, então nós vamos jogar ele pelo menos uns 150 para fora. E vamos configurando. E os outros itens, eles são feitos, então, sempre da mesma forma. Então, a parte mais importante do lançamento do guarda-corpo é o posicionamento desses montantes, porque daí todas as outras macros são feitas em cima dessa. O programa vai fazer a leitura de onde é que esse guarda-corpo tem que estar passando e vai fazer como nessa forma aqui, todas elas baseadas no lançamento dos postes. Então, dessa forma, nós estamos praticamente com todos os itens de plataforma vistos para que possa ser feita essa modelagem completa.